Então agora nós chegamos na quinta e última parte da nossa análise histórica da origem da Umbanda. Então passamos desde a Angola antiga, tão antiga quanto o próprio Egito, até a Umbanda moderna, que é a Umbanda que nós conhecemos atualmente. Hoje nós temos Umbanda de várias formas. Quem me conhece sabe que eu não sou fã da mistura de religiões que já são difíceis. Já é difícil a compreensão da Umbanda tendo 5 pilares, mas dosado de forma que surge uma identidade própria da religião de Umbanda e não altera. Mas o que acontece? No Brasil temos diversas culturas, cada estado tem uma cultura única. Assim como no próprio Rio de Janeiro os terreiros mudaram as suas placas para Umbanda, o resto do Brasil também fez isso. Então as mesmas manifestações que acontecem no Brasil, no estado brasileiro, não acontecem em outro. Se é certo, se é errado, não me cabe julgar, pois aí eu teria que analisar terreiro por terreiro, doutrina por doutrina, porque um terreiro sem doutrina não é religião. Pode ser até considerado uma seita, mas não religião. Mas o correto é que a Umbanda ela seja o mais tradicional possível, baseado em tudo que você escutou aqui. Claro que essa primeira aula ela é só a parte histórica, uma análise histórica. Então nós ainda não nos aprofundamos nos fundamentos. Mas quando nós fazermos isso, vocês vão perceber que tem coisas que não tem vazão para alteração. Um terreiro de Umbanda ele foi arquitetado para que os espíritos ancestrais se manifestassem. Então a energia que está ali, os elementos que estão presentes ali, tem que ser agradável para o espírito que está sendo convidado, não para a pessoa que está ali assistindo. Em uma evocação ou invocação, nós devemos trazer um espírito até nós através da sua memória afetiva. Então eu não posso alterar isso, eu não consigo alterar o gosto de uma entidade. Se a minha entidade ela gosta de comer farinha com dendê, por que eu vou fazer então uma farinha com mel? Se é com dendê que ela gosta, é a farinha com dendê que ela comia na senzala porque era a única coisa que ela podia comer. Então é algo afetivo para ela, diferente da gente fora de uma atmosfera de evocação ou invocação, que é o que acontece dentro de uma sessão de Umbanda, nós oferecermos algo para agradar a entidade. Então aí sim, eu quero agradar, eu não estou chamando a entidade para se manifestar, eu vou levar isso até a entidade em uma encruzilhada, no cemitério, numa mata, numa praia, e lá eu vou fazer uma entrega de uma oferenda. Aí sim eu coloco aquilo que eu entendo que pode agradar a entidade. Então eu vou fazer a minha farofa com mel, vou colocar flores, vou colocar frutas, velas e tudo mais, porque eu estou agradando a entidade. Mas se eu quero trazer ela até a mim, eu tenho que dar a ela tudo aquilo que representa algo afetivo para ela, seja uma atmosfera religiosa, com uma imagem católica, porque muitos deles acreditavam nos santos e não sabiam distinguir um santo de um orixá ou um santo de um deus indígena. A representação do congá, que é a parte africana, que é a parte indígena do terreiro. Então, se não tiver essas coisas, como é que eu vou convidar? É a mesma coisa eu convidar você para a minha casa sem antes te perguntar o que você gosta de comer.
E se eu faço carne e você é vegana? E se eu faço só coisas veganas e você é um carnívoro e faz questão de comer carne? Então, a vontade da pessoa, se eu quero agradar, se eu quero que você venha na minha casa e se sinta à vontade, eu tenho que entender como é que eu tenho que te agradar. Então, a Umbanda, ela tem uma atmosfera religiosa de evocação e invocação, que é atrair o espírito até nós para agradar os espíritos, não a nós. Eu, Gesley, posso gostar de um elemento. Eu posso gostar de uma imagem de resina de um orixá, por exemplo. São lindas, realmente são lindas. Mas isso não representa nada para um africano. Não representa nada para um preto velho. Não representa nada para um boiadeiro, para um caboclo, para um herê. Então, não é bom que eu coloque isso no altar. Um boiadeiro, ele tem até hoje, se você vai conversar com um rapaz que trabalha na boiada ou em um rodeio, eles são extremamente devotos a Nossa Senhora Aparecida. Se eu tiro Nossa Senhora Aparecida do meu altar, como é que eu vou agradar o meu boiadeiro? Se eu estou tirando o maior símbolo de fé dele do meu altar. Se eu não aceito a fé dele, como é que ele vai se manifestar? Eu não acredito nem na fé dele, eu vou acreditar na palavra dele? Então, a estrutura de um terreiro, a doutrina de um terreiro, a cerimônia de um terreiro, ela é para agradar o espírito, para que ele se manifeste. Então não existe esse negócio do espírito baixar em qualquer lugar para qualquer coisa. Não existe isso. Nós vamos estudar melhor isso no mecanismo de incorporação. Não existe uma pessoa fundar um terreiro, abrir um terreiro, sem fundamentos legítimos. O próprio Zélio de Moraes, o próprio caboclo das 7 Cruzilhadas, ao chegar lá, ele falou: está faltando uma rosa, ou seja, está faltando representação da natureza aqui, sendo ele um caboclo, um índio. Quando o Zélio foi fundar a sua tenda espírita da Nossa Senhora da Piedade, ele colocou uma mesa de branco ali, com uma toalha branca, um copo d'água, uma vela, um quadro com Jesus Cristo atrás, representando ali de uma forma muito simples o sincretismo da figura maior, tanto para um negro africano, um descendente de africano, para um espírito católico. O copo d'água, o copo com água, a vela, para os beatos, para os indígenas, que sempre acreditaram na força da natureza. Está ali o fogo, está ali a água, está ali a terra, está ali o vento. Então, é muito difícil acreditar que alguns segmentos, não todos, mas alguns segmentos da Umbanda moderna seja plausível, seja aceita, se nós estamos procurando cultuar espíritos de Umbanda. Se nós quisermos cultuar qualquer outra coisa que não seja espírito de Umbanda, vamos encontrar muitos segmentos aí que pode agregar. Vamos lá. Nós temos, por exemplo, o segmento da Umbanda Cruzada. A Umbanda Cruzada é toda Umbanda que cruza, ou seja, se mistura a uma outra religião. Então nós temos a Umbanda Cruzada com Telecô, que é um culto ancestral também lá do Nordeste, com o Tambor de Minas, que também é um culto do Nordeste e de Minas Gerais. Temos a Umbanda Cruzada com a Quimbanda, que já é uma Umbanda que dá muita ênfase a Exu e Pombogira. Temos a Umbanda Cruzada com o Candomblé, que deu origem ao Omolocô, que é moderno, que luta para ser reconhecida como nação de Candomblé, porém há manifestação de orixá e de entidades no mesmo ambiente. Então é uma coisa que nenhuma das duas religiões, Umbanda e Candomblé, aceitam. Temos a Umbanda Esotérica, que é uma Umbanda que adota a doutrina de Umbanda com um aspecto mais kardecista, porém com também aspectos esotéricos.
com estudos voltados a chakras, hermetismo, magia elemental e muitas outras coisas. Temos a Umbanda de Mesa Branca, que seria a Umbanda de Zélio de Moraes, que considera que nessa Umbanda não toca para a esquerda, ou seja, não há manifestação de Exu e Pombogira, só a manifestação da direita, que é de preto velho, caboclo, boiadeiro, marinheiro e tudo mais. Tem a Umbanda de Mesa Preta, que é a Umbanda que só toca a banda de Exu e Pombogira, boiadeiro e preto velho. Não é considerado quimbanda, mas eles só tocam para essas 4 linhas. É raro, quase não se acha. E a Umbanda de Mesa Vermelha, que é uma Umbanda que não há manifestação espiritual, que geralmente é mais para benzimento. Então também é uma coisa que a gente não acha mais, pois os benzedores e as benzedeiras estão extintos na nossa cultura. É muito raro nós encontrarmos. Também nós temos a Umbanda de Pé no Chão, que é a Umbanda que nós seguimos aqui no nosso terreiro de São Jorge, que é a Umbanda que leva muito em consideração o que foi o ensinamento ancestral, a cultura indígena e a beata. Nós não fazemos culto diretamente ao orixá, somente em forma de sincretismo, e damos mais ênfase à manifestação espiritual para a prática da caridade e o desenvolvimento mediúnico. Então, na minha concepção, eu faço todo o esforço possível como sacerdote para manter a nossa Umbanda mais tradicional possível, e não aceito de forma nenhuma a introdução de conteúdo que não seja de Umbanda. Podemos discutir qualquer coisa fora do contexto de Umbanda, mas para levar para o culto, eu prefiro que não, que a gente fique com o culto tradicional. E temos muitos outros segmentos. Temos, por exemplo, o Tambor de Minas, o Telecô, temos a Jurema Sagrada, temos o Catimbó, que são 4 religiões que surgem, alguns na Bahia, outros em Minas Gerais, mas a maioria surge no Nordeste, principalmente em São Luís do Maranhão, que são religiões que são semelhantes à Umbanda, porém não tem a mesma origem, não tem o mesmo segmento, doutrina, mas às vezes agrega, dependendo do local que você visite, eles agregam uma ou outra linha. É costumeiro eles adotarem Exu e Pombogira, mas outros também adotam Caboclo, Preto Velho, mas eles têm manifestações diferentes. Outra hora podemos conversar mais sobre isso, mas também não é o foco dessa aula. Temos diversas religiões, diversos segmentos de Umbanda e religiões que são semelhantes à Umbanda. Porém, a Umbanda ela tem a sua identidade própria e só você observando e aprendendo tudo que nós vamos ensinar através dessas aulas, que você vai conseguir gerar um filtro natural para você conseguir avaliar se uma situação se aplica a Umbanda ou não. Não adianta uma pessoa falar, isso é Umbanda. Se não for avaliado, não tem como saber se é uma manifestação legítima de uma entidade, se é para o fim da caridade e se é para a glorificação da Umbanda. Então, toda situação tem que ser avaliada. Mas dentro de todas as aulas nós vamos citar e dar referência cultural e tudo mais para que tudo seja muito bem compreendido por você. O que eu gostaria que vocês entendessem que nem tudo que tem uma placa de Umbanda é Umbanda. A Umbanda ela tem uma manifestação legítima para um fim religioso. Muitos sacerdotes por aí, não sei lá o porquê, eu não sei de onde eles tiram as ideias ou os motivos, acabam fazendo muitas misturas. Então acaba tirando a identidade da Umbanda. A Umbanda tem 5 pilares que dosam o conhecimento para gerar a identidade da Umbanda. Se eu coloco muito kardecismo, se torna uma Umbanda kardecista, que não tem nada a ver com a manifestação dos africanos, de um preto velho, de um escravo.
Se eu coloco muita cultura indígena, não tem nada a ver com o espírito beato, com o espírito católico que aparece, ou até mesmo o africano. Só vai fazer referência ao indígena. E a mesma coisa do africano, do candomblé. Se eu coloco muito orixá, se eu coloco fundamento de orixá, manifestação de orixá, roupa de orixá, não faz sentido para o espírito que é kardecista, que é o espírito que é indígena, e o espírito que é beato. Eles não compreendem, eles não faz parte do seu entendimento religioso de fé. Mas se eu coloco uma dose de cada uma dessas, o melhor que há de cada uma, surge então ali a Umbanda tradicional, que é a manifestação do espírito em pró da caridade. Qualquer manifestação espiritual que não é para a caridade não é da Umbanda. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é da Umbanda. Pode até não ser um espírito em si. Então entendam isso. Gravem essa frase. Quando alguém lhe perguntar o que é a Umbanda, responda: é uma religião onde há manifestação de espíritos ancestrais para a prática da caridade. Pronto. A resposta está completa. E não há em nenhuma parte da história da Umbanda, do próprio contexto de Umbanda, abertura para a segunda interpretação. Então, muita gente se faz de cego, se faz de sonso e muitas vezes se envenena com a própria vaidade para agregar no seu próprio culto pessoal vários tipos de culto para se tornar mais fácil para si. Mas o culto não foi feito para agradar o homem. O culto foi feito para agradar os espíritos. Uma religião, ela tem papel fundamental para a sociedade, onde um indivíduo é iluminado individualmente e juntos mudam a sociedade. Então, tem coisas que a gente aceita, tem coisas que a gente não aceita. É a Umbanda moderna, a literatura moderna de Umbanda, após a morte de Zélio de Moraes, ela só piorou. Se continuar no mesmo ritmo, daqui a pouco nós não vamos ter entidades na Umbanda, somente orixás. E culto de orixá é feito no candomblé ou no ifá, não dentro da Umbanda. A Umbanda é para preto velho, é para caboclo, é para boiadeiro, para marinheiro, é para espíritos, não para divindades. Então foi um prazer gravar esta aula para vocês. Escuta quantas vezes você preferir, até você absorver, porque um médium sem conhecimento é um médium que pode ser enganado facilmente. O conhecimento só é libertador se posto em prática. Então, por favor, estude para que você se torne um bom médium em nosso terreiro. Saravá a todos.